Olá, boa tarde, tudo bem? Começando a live de segunda no Instagram, Toque de Bola JF, para colocar em dia aí as nossas costuras desse horário, final da tarde de segunda-feira, aqui no Toque de Bola, no estúdio da Web Rádio, ao lado da Lara Valentim, com apoio do Plask, da Santa Casa de Juiz de Fora e do projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens. Vamos bater uma bola aqui sobre os principais assuntos que estão naturalmente movimentando também as nossas redes sociais, o portal Toque de Bola, claro, destaque para a Tupi Tupinambás na partida deste domingo, 11 horas da manhã. Um abraço para o Helder Costa, tá mandando boa noite pra gente. O Rafinha Borges também está acompanhando, o Alisson Vasco também. Vamos falar de Série A, de Série B, de uma punição envolvendo um país, uma seleção, né? Um abraço para o Augusto Nogueira, todo mundo que estava acompanhando a gente também no sábado, lá na Copa Prefeitura Bahamas de Futsal, acompanhando a rodada da categoria Iniciantes. A gente está publicando aí aos pouquinhos alguns vídeos, né, fotos, a gente tem a cobertura completa também da Copa Prefeitura Bahamas de Futsal. E no portal Toque de Bola você já tem todos os resultados atualizados. Quando a gente fala todos, não é só... a gente não está se referindo aos resultados do último final de semana. São todos mesmos, todos os jogos da Copa Bahamas de Futsal, Prefeitura Bahamas, desde o boletim 1. Então a gente vai atualizando à medida, claro, que os resultados vão surgindo. Aí nós vamos atualizando por lá. E também a gente está colocando os resultados da categoria Iniciantes. Essa categoria, o resultado é o que menos importa. Não tem nem disputa de título, não tem nada disso. É realmente aquela primeira faixa de idade para a turminha participar de 8, 9 anos. Mas, de qualquer maneira, a gente tem colocado os resultados também das rodadas da categoria Iniciantes, essas que são disputadas aos sábados. Já houve 2 rodadas, nós teremos mais uma da categoria Iniciantes no dia 28 de maio. Enquanto isso, segue rolando a competição normalmente. Um abraço para o Rafael, para o Felipe Bortoni. Vamos direto, então, para essa notícia, que é o principal destaque das agências agora à tarde. Lara Valentim, boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Pois é, a UEFA, ela anunciou agora, hoje, nessa segunda-feira, que as seleções da Rússia e também os clubes russos vão aí seguir tendo punições devido a essa guerra aí na Ucrânia. Essas punições todas do futebol que são organizadas pela Confederação Europeia. Então vamos a elas. A Rússia não vai poder participar aí da próxima edição da Liga das Nações. A seleção foi automaticamente desclassificada. Ela vai ser naquele grupinho, a gente faz aquela competição com grupos de 4 times, né? Se classificam os 2 primeiros. A Rússia automaticamente já vai ser a 4ª colocada aí desse grupo. E aí já vai ser rebaixada aí para a próxima liga, que eles consideram Liga C, aí lá na Liga das Nações. E aí a Rússia também não pode ter representantes na próxima temporada, os jogadores. Essa medida vale para a Liga dos Campeões, para a Liga da Europa, para a Liga Conferência, para a Champions League feminina e também para as categorias de base. E aí, aos clubes, especificamente, por um exemplo, o campeão russo agora, o Zenit foi campeão russo, teria um acesso direto para a próxima Champions League, ou seja, não vai poder ter. Então o clube vai disputar apenas torneios nacionais aí em 2022 e 2023. No futebol feminino, a Rússia também foi excluída aí da disputa da Eurocopa, que aconteceria esse ano, em julho, e a equipe vai ser substituída por Portugal. E também a seleção russa já não tinha jogado aí 2 partidas pelas eliminatórias no início aí dessa confusão, dessa guerra. De 2020 para a próxima Copa do Mundo, e aí vai acontecer em 2023 no lado feminino, e também não vai poder participar da Copa do Mundo, está fora da próxima Copa. Então a UEFA aí fez esse anúncio hoje, nessa segunda-feira. Então, por enquanto, a Rússia não tem autorização para disputar nem competições de clubes, nem da própria seleção, nem a feminina, nem a masculina. Tá, então, seleção da Rússia, o país, né, tá sendo punido aí com as seleções, com os clubes. É a informação mais importante hoje aqui das agências nacionais e internacionais.
um abraço para o André Luiz, um abraço para o Bernardo, o Rafael está mandando um alô para a gente também, o Celso da Cerveja entrou aqui também, um abraço para o Celso da Cerveja, ligadinho aqui no Instagram, Toque de Bola JF. Para quem não conhece o nosso Toque de Bola ou todas as vitrines que a gente tem aqui no Toque de Bola, um abraço para Luciene Cataldi, também acompanhando o nosso Instagram, Toque de Bola JF, a nossa live de segunda. Valeu, Lu, um abraço. A gente tem, então, nas redes sociais do Toque de Bola, vídeos de lances do clássico entre Tupi e Tupinambás. O gol de empate do Tupi já está lá registrado. A entrevista com o autor do gol de empate encheu o pé. É a que a gente colocou nas redes sociais, porque realmente foi um golaço, encheu o pé e conseguiu o gol de empate para o Tupi, o Fabrício, né? E no segundo tempo o Tupi consegue a virada para cima do Tupinambás com o Miller, 2-1, Tupinambás tinha aberto a contagem e aí aquela situação, né? Tupi deixou uma impressão muito ruim na estreia com a derrota para o Ipatinga, não só derrota, é o que a gente costuma comentar, início de competição, o torcedor vê, é claro que ele quer o resultado, ele quer a vitória, ou pelo menos o empate, né, um jogo fora de casa e tal, mas fica preocupado com o que o time não apresenta, foi o caso do Tupi contra o Ipatinga, 15 minutos, 16 minutos já estava 2-0 para o Ipatinga, e aí ficou uma preocupação muito grande, o Tupi realmente não se encontrou, e principalmente a preocupação do Tupi naquela estreia foi que o adversário, pelas informações que a gente tinha, teve muita dificuldade para conseguir formar o elenco, tinha 3 no banco só, o Ipatinga. E o Tupinambás, embora não tivesse vencido na estreia, deixou uma boa impressão, apesar dos gols perdidos, teve todas as chances de ganhar do Boa em Juiz de Fora, não venceu. Veio o clássico, 3 minutos, gol do Tupinambás, aí o torcedor do Tupi falou, caramba, esse ano realmente não vai dar não, vamos perder inclusive para o nosso rival, que voltou relativamente há pouco tempo para o futebol profissional, mas aquela história do clássico prevaleceu, o Tupi conseguiu o empate, conseguiu a virada, e aí já mudou um pouco o panorama. Não é que agora o Tupi é o melhor do mundo, nem que o Tupinambás passou a ser o pior do mundo, mas deu ao torcedor do Tupi, pela vitória, pela reação, uma expectativa de que o time possa apresentar um futebol melhor ao longo desse módulo 2. Lembrando que essa é uma divisão de acesso do futebol mineiro. Lá no final, os 2 primeiros colocados vão subir então para a divisão principal. Vamos falar da Série A do futebol brasileiro, Lara? Vamos lá que tem jogo daqui a pouquinho. E tem clássico, hein? Tem o clássico Sansão. Sansão. Isso, 8 horas tem São Paulo e Santos. Vão se enfrentar aí para o encerramento dessa 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser lá no Morumbi. E aí, falando um pouquinho dos jogos do final de semana, dando uma passada rápida nos resultados. Nos jogos de sábado, o América Mineiro venceu o Atlético Paranaense 1-0. O Ceará acabou sendo derrotado pelo Bragantino por 1-0 em casa. Goiás e Atlético Mineiro 2-2, daqui a pouquinho a gente também vai falar aí dessa polêmica, um pouquinho da polêmica desse jogo. E aí, Cuiabá e Atlético Goianiense e Botafogo e Juventude ficaram no 1-1. O Corinthians venceu o Fortaleza por 1-0. O Coritiba venceu o Fluminense de virada, 3-2. Pula. Eu ia falar agora, não sei se o senhor Ivan está muito contente com esse resultado aí não, mas vamos lá. E o Internacional empatou em 0-0 com a equipe do Avaí. Só um destaque, esse jogo da 4ª rodada, que a gente não falou do Flamengo nem do Palmeiras, esse jogo foi realizado no dia 20 de abril, ficou 0-0, esse jogo acabou sendo adiantado por conta aí dos jogos de Flamengo e de Palmeiras pela Libertadores, então esse encerramento mesmo da 4ª rodada. Passando na geral na classificação, Corinthians tem 9 pontos, lidera o campeonato, Bragantino e Atlético Mineiro vem em seguida, cada um com 8 pontos. Em 4º lugar, o Santos tem 7, e aí com 7 pontos também vem o Curitiba, Cuiabá, o Internacional e também a equipe do Avaí. E aí na 9ª colocação, o América Mineiro tem 6 pontos, aí o time dos 5 vem com Palmeiras, Flamengo e Botafogo. São Paulo e Fluminense seguem na tabela com 4 pontos, com 3 pontos. O Ceará e o Atlético Paranaense são os times de momento fora aí da zona de rebaixamento. Já dentro da zona de rebaixamento, com também 3 pontos, vem o Atlético Goianiense.
E aí com 2 pontinhos, Goiás e Juventude. E o Fortaleza Lanterna ainda não pontuou. E mais um destaque, essa quinta rodada aí vai ser somente no sábado, ou seja, no próximo final de semana, que tem mais jogo aí importante durante a semana de Libertadores, de Sul-Americana. Então a gente segue acompanhando. Tá aí a Série A que teve também, né? Ontem o nosso amigo Guilherme Salgado Rocha, foi com grandes botafoguenses acompanhar lá no Newton Santos, estava muito empolgado, mas não gostou do time. A gente pediu para ele uma opinião, ele falou, olha, estão dizendo que no meio do ano vai melhorar aí por conta de janela e tudo mais, mas o nosso Guilhermão não aprovou a atuação do Botafogo no empate em 1-1 com o Juventude. Jogo que lembra uma final de Copa do Brasil, né? Botafogo e Juventude já decidiram uma Copa do Brasil no Rio de Janeiro. O Botafogo precisava da vitória, o Bebeto jogava no Botafogo, mas o Juventude tinha vencido o primeiro jogo lá em Caxias, segurou um 0-0 no Maracanã, abarrotado de botafoguenses, e o Juventude acabou ficando com aquele título da Copa do Brasil. O Jailton Ribeiro está acompanhando, o Nelson também, o Alex Castro, nosso Beto Vidal, o Helder está dizendo dá-lhe coxa. Eu não estou entendendo essa mensagem do Helder, porque a gente tem uma informação que os torcedores, né, não acompanham jogos de outros times, né? O que vocês dizem pra gente, só vocês que acompanham o nosso jogo, a gente não quer nem saber de vocês. Então, Helder, eu não entendi muito a mensagem, mas eu agradeço a sua audiência e quero dizer, como eu costumo dizer ao nosso amigo Milton lá da Santa Casa, que você tem razão, Helder, porque o freguês sempre tem razão. Então você tem toda a razão. Um abraço do Ganso e do Cano para você, grande Helder. Se puder amolar, ele amola, a gente vai daqui. O Sidney entrou aqui também, a Marcela Souza, o Lino Esportes, todo mundo acompanhando. Vale é a brincadeira. E o Diniz chegou, a Jair Zordio, aquela bolinha que vai pro goleiro, volta pro zagueiro na pequena área, volta pro goleiro, volta. Não, que pesadelo. Mas o Fernando Diniz chegou hoje, né, Lara? Deu uma entrevista coletiva e ele falou que ele vai ganhar muito mais do que em 2019 no Fluminense. Só que a Lara fez um levantamento dos números do Fernando Diniz em 2019, foram só 3 vitórias em 19 jogos. Então, mesmo se ele ganhar mais do que em 2019, não quer dizer muita coisa, infelizmente. Ah, Jair Zordio. Mas a gente falou há pouco tempo, a Lara estava falando dos jogos, e teve um jogo muito movimentado no sábado, Goiás e Atlético. A gente viu boa parte desse jogo, terminou 2-2. Teve um pênalti para o Goiás, dessa vez não foi para o Atlético, mas deu treta no pós-jogo, né, Lara? Incluindo ou envolvendo de alguma forma o atacante Hulk, que é o grande nome do Atlético, né? Tem outros, mas é o grande nome dos títulos do Atlético no ano passado. O que houve lá com o Hulk dessa vez, Lara? Pois é, o nome do Hulk acabou saindo, né, do extracampo mais uma vez. Já tinha tido aquela polêmica no jogo passado, que ele cometeu ou não aquela falta, merecia ou não ter sido expulso. E agora o nome do Hulk voltou, porque após o empate aí de 2-2 entre Goiás e Atlético Mineiro, o jogo foi lá no estádio da Serrinha, o atacante acabou sendo acusado pelo Goiás de ter chutado aí a porta do vestiário de arbitragem da partida e causando aí danos materiais ao clube. E aí o Atlético Mineiro, via assessoria, informou que o camisa 7 ele não tinha sido responsável pelo ato, porque ele não estava simplesmente no local que o Goiás falou que ele estava no momento aí desse acontecimento. Só que o Galo acabou não conseguindo, até o momento, identificar quem foi realmente o autor aí desse processo. E aí o que aconteceu? O jogador se pronunciou, negou aí ter sido esse responsável por esse ato, e aí no domingo ele acabou emitindo uma notificação ao Goiás, uma notificação extrajudicial ao Goiás, pedindo uma retratação pública. Ou seja, nessa notificação ele refutou, né, veementemente que não foi ele, não foi o responsável por essa acusação que o Goiás acabou fazendo, e aí veio a público fazer a retratação do caso, impedindo que esse fato, para impedir que esse fato ele siga prejudicando a imagem do jogador. Então, curioso, né, Lara, que a gente vê hoje quase toda situação, muito difícil não ter um vídeo, né? Então, pelo menos até agora, a gente não sabe se apareceu algum vídeo.
A gente sabe que aparece vídeo que alguém grava, alguém que está no vestiário, que não é jogador e de repente vende até o vídeo, se for uma coisa que pode dar ibope, né, viralizar. Então, pelo menos do que a gente acompanhou, pode ser que agora nesse tempinho para a gente entrar no estúdio tenha entrado alguma informação, mas acredito que não. É curioso que até agora não veio o vídeo, né? Então, sem um vídeo, a gente vai ficar nessa dúvida, né, se foi, se não foi. Até o momento, não. Ele somente estipulou aí nesse pedido uma resposta do Goiás, que até o momento ainda não aconteceu, uma retratação, né, do time para ele, mas isso não aconteceu. Então, o clube ainda não se pronunciou. E aí, sobre essa questão da porta do vestiário, o Atlético já vinha informado que não sabe quem que é o autor, mas o diretor de futebol, o Rodrigo Caetano, entrou aí em contato com a cúpula do Goiás, pediu desculpa em nome do Atlético e afirmou aí que o Galo vai arcar com esse prejuízo material que o Goiás teve lá no estádio da Serrinha, nos jogos em casa. Tá aí, a gente então, você que entrou depois no início da live, fique sabendo que a Rússia foi banida de várias competições internacionais, tanto as seleções masculina e feminina como os clubes. Punição que foi anunciada pela UEFA. Na Série A a gente deu uma passada aqui nos jogos, não deu para falar de todos pelo tempo, mas de algumas situações, né? Empate do Botafogo com Juventude, virada do Curitiba sobre o Fluminense, esse jogo do Flamengo, muita gente não está entendendo por que ele foi domingo, mas é questão de calendário. Flamengo e Palmeiras jogaram, né? O Palmeiras também jogou pela Copa do Brasil. Curioso, né, que quase todo mundo achou que tanto o Palmeiras como o Flamengo ganhariam com muita facilidade, né, do Juazeirense e da equipe do Altos do Piauí, né? É claro, chegaram nessa fase da Copa do Brasil é porque passaram por alguns adversários, mas a diferença técnica é muito grande. Curiosamente, o placar foi, né, teve o mesmo andamento. Os dois times considerados zebra saíram na frente, tanto o Juazeirense no sábado como o Altos, né? O Altos ou o Picos? Altos do Piauí. Tô confundindo com o Picos, que é outro clube do Piauí. E o jogo terminou 2-1, quer dizer, não foi aquela mamata, né? Aquele jogo fácil que muitos acreditaram que seria, apesar de que a gente sabe que a empolgação do time local, da torcida local, é diferente numa Copa do Brasil, né? E o golaço que o jogador do Piauí fez de bicicleta, ele não vai se esquecer tão cedo, marcar um gol de bicicleta, né, num jogo contra o Flamengo, estádio lotado, e a gente comentava aqui com a Lara também nos bastidores, o valor do ingresso, né, R$300 o ingresso lá, foi mais ou menos, foi pouco ingresso com valor menor que esse, e mesmo assim 25 mil pessoas lá no Piauí, né, Lara? Em nível de futebol, o Flamengo deixou muito a desejar. Deixou os principais jogadores no Rio, acabou poupando muitos dos jogadores. Foi com um elenco mais ou menos, um elenco misto, né? Tinham poucos titulares em campo. Foi um jogo bem, primeiro tempo, muito abaixo do esperado. Mas aí a principal festa foi por conta da torcida, que acabou enchendo o estádio, fez uma festa muito bonita, fez uma festa de recepção para a torcida. O gol do Alves acabou sendo um marco importante, eu acho que dentro da importância para o Altos, né, sobre relação a esse jogo. O Flamengo acabou conseguindo aí a virada ainda no segundo tempo, todos os gols acabaram ficando aí, a emoção acabou ficando para o final. Então, o Flamengo acabou vencendo o jogo por 2-1, mas foi um jogo que deixou muito a desejar no futebol. Valeu a festa, valeu, talvez muita gente vem falando, será que valeu? Acabando que os torcedores que estavam lá, valeu ou não valeu a pena? Mas a festa que a torcida fez, então acho que vale um pouco para a torcida, acabou valendo para o estado um pouco de o que aconteceu, porque no futebol acabou deixando a desejar. E o Palmeiras fez o primeiro jogo, acabou fazendo o primeiro jogo em casa, foi o mandante, né, do jogo, acabou vencendo também, coincidentemente, pelo mesmo placar. O jogo do Palmeiras foi no sábado, o jogo do Flamengo aconteceu no domingo. Lembrando que esses jogos aí acabaram tendo um atraso, que o jogo que seria da quarta rodada do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Palmeiras, coincidentemente, ele foi no dia 20 de abril, e aí o Flamengo e tanto o Palmeiras jogaram pela Libertadores no meio da semana, e aí fizeram esse jogo, acabaram tendo o jogo foi atrasado, então jogou no Palmeiras no sábado e jogou o Flamengo no domingo, então os jogos da Copa do Brasil. Então, os jogos de ida finalizados, jogos da volta, a partir do dia 10 de maio, jogos da volta aí, decisões para quem vai passar para as oitavas aí da Copa do Brasil. Então, Palmeiras e Flamengo fizeram aí, cumpriram pelo menos
os seus resultados, né? Conseguiram vencer fora de casa. Um abraço para o Wellington Braga, sempre ligado, é o goleirão, um abraço para ele. O Pedro Sharp também, a Elaine Silva, o João Oliveira, todo mundo entrando aqui na live de segunda do Toque de Bola. A gente quer mandar um abraço para toda a turma que estava lá conosco e acompanhando as redes sociais no sábado, na Copa Prefeitura Bahamas de Futsal. Pela Misto Quente Comunicação, nós estivemos também na cobertura do 22º Enduro dos IPs, o IPs Off-Road em Lavras. Um grande sucesso, em torno de 100 participantes, na bela região de Lavras. A gente teve a oportunidade de acompanhar também no final de semana. Estivemos em Ingaí, que é uma cidadezinha próxima a Lavras. Fomos muito bem recebidos por lá. E o grande ponto de largada e chegada da prova nos 2 dias é um lugar também muito bonito. Não sei se vocês têm oportunidade ou terão ou já tiveram de conhecer, que é o Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito. Fica a 9 quilômetros de Lavras, um lugar muito bacana. E agora, né, com essa liberalidade, com a flexibilização das medidas, já o parque tendo acesso normal. Então, um abraço para toda a turma do IPs Off-Road, coordenação, patrocinadores, a Prefeitura de Lavras, a Prefeitura de Ingaí, né, os amigos lá da Baimoto, da BMP, ao Lúcio Pinto Ribeiro, coordenador. O nosso agradecimento por mais uma cobertura especial ao lado do Léo Tavares, do IPs Off-Road. Um abraço para a Denise Baesso, para o Poseidon Neituno, está sempre com a gente. Outro agradecimento que a gente faz é a turma do Rotary, o Rotary Clube de Juiz de Fora Norte, que fez um convite para que a gente possa estar amanhã à noite, terça-feira, no jantar, né, do Rotary, com a participação do Gabrielzinho, Gabriel campeão, né, medalhista paralímpico, e também o treinador Fabinho Antunes. O Fabinho Antunes, treinador, está realmente de saída do Clube Bom Pastor. Nós estamos em contato com ele e certamente teremos também essa reportagem publicada no Toque de Bola. Já conversamos com o Fabinho, ele realmente confirmou que está deixando o Clube Bom Pastor, apesar de ser um dos mais vitoriosos profissionais de esporte da cidade, treinadores, né, reconhecido pelos títulos. Uma situação que a gente vai abordar com mais tempo aqui em nossos diversos canais. Estou falando em canais, um abraço para o Valdecir Campos, lá em Leopoldina, abraço para ele também. A gente está dizendo dos nossos canais porque a gente sempre coloca aqui as opções que você tem, né? De acompanhar a matéria no portal Toque de Bola, na Web Rádio, agora também no Spotify. A gente tem colocado reportagens exclusivas ou reportagens já apresentadas em nossa Web Rádio, que você eventualmente talvez não pudesse ter acesso, não acompanhou no dia. Então acesse lá o Spotify, Toque de Bola, para acompanhar. Várias entrevistas já estão por lá e é claro que a gente vai, com o nosso departamento aqui, com o nosso arquivo, a gente vai colocando tudo para você em dia, aos poucos, lá também no Spotify. Então a gente tem as redes sociais, o Twitter Toque de Bola JF, o Instagram com o mesmo nome, a fanpage, né, que é a página no Facebook, Portal de Notícias Toque de Bola, canal no YouTube também com o nome Portal Toque de Bola, aplicativo que você pode baixar em qualquer celular, é muito rapidinho, não vai perguntar nada de CPF, é muito rapidinho você baixar o nosso aplicativo e pelo aplicativo você recebe as nossas notificações. Vamos dar um pulinho na Série B, Lara, do futebol brasileiro. Tivemos ontem, para o pessoal aqui da região, uma atração, né, no fim de semana, que foi Tombense Vasco em Muriaé. Foi destacado, inclusive, hoje na edição carioca do Globo Esporte, a grande presença de público, torcedores do Vasco da Gama. O Tombense sai na frente, o Vasco consegue um empate. Teve uma reclamação do Tombense de um lance de pênalti, aquele lance que o VAR não chamou, o árbitro não marcou. Enfim, vamos dar um pulinho na Série B, então, do futebol brasileiro, Lara. Vou começar só com uma curiosidade que você falou aí do jogo do Tombense. Tombense são 5 jogos, 5 empates e 5 empates pelo placar de 1-1 até o momento. Então, uma coincidência que vale a pena ser destacada. Essa onda de site de apostas, hein? Vamos ver os resultados. Londrina e Vila Nova empataram em 2-2. O Bahia acabou sendo derrotado pelo Ituano por 1-0. CSA venceu o Sport por 1-0. O Grêmio, que está se recuperando aí, vem fazendo jogos melhores, vem conseguindo vencer na Série B. Venceu o CRB por 2-0.
Sampaio Corrêa e Operário ficaram no 1-1. O Cruzeiro venceu mais um jogo, fez 2-0 na Chapecoense fora de casa. A Ponte Preta venceu o Brusque por 2-0. E Criciúma e Novo Horizontino empataram em 1-1. Ainda não acabou essa quinta rodada, desculpa. Ainda tem encerramento dela. Amanhã, o jogo terça-feira, Náutico e Guarani, 9h30 da noite, no Estádio dos Aflitos. E aí, aquela coisa de Série B, só para completar, porque é confuso mesmo, tem jogo da quinta rodada e tem também abertura aí da sexta rodada, também amanhã. Bahia e Londrina jogam 7 da noite lá na Itaipava Arena Fonte Nova. E essa rodada aí da Série B começa amanhã, segue quinta, segue sexta, segue sábado, segue domingo. E aí também até segunda ainda tem jogo. Então, passagem rápida. Acabou que o Grêmio, o Grêmio se recuperou, é o novo líder do campeonato, aí com 10 pontos. 10 pontos também para Bahia e para Cruzeiro. É até curioso, né? Os times vêm conseguindo aí fazer até uma boa campanha. A gente viu no ano passado os times passando um pouco mais de dificuldade. Os principais clubes, o tanto o Cruzeiro, passando a dificuldade para fazer boa pontuação. Então, até o momento, os times vêm conseguindo bons resultados. Em quarto lugar, a Chapecoense, que tem 8 pontos. Assim como o Ituano, Sport, também com 8 pontos. A Ponte Preta, ela vem sétimo com 7, Vasco com 7. Difícil estar um pouquinho a vida do Vasco. Até o momento, uma vitória e aí 4 empates. Então, assim, o Vasco também tem aí, tá passando aí um pouco de raiva a torcida do Vasco no primeiro momento. O Náutico, 6 pontos também para Brusque. 11º, Sampaio Corrêa, 5 pontos. 5 pontos também para Londrina, Criciúma, Operário, CSA e o Tombense, que é o primeiro time ali fora aí da zona de rebaixamento. Aí na zona de rebaixamento, com 4 pontos, Guarani e Vila Nova, 3 pontos para o Novo Horizontino e o Lanterna do CRB tem apenas um pontinho aí somado. Tá aí, a gente vai acompanhando a Série B, a gente lembra, um abraço para a Letícia Leri, um abraço para ela no Rio de Janeiro, toda a família, a Raquel Estropa também, o time da Tenda está sempre acompanhando, a Márcia Valentim entrou também. Um abraço para a turma ligada no Instagram Toca de Bola. É aquele comentário que a gente faz, né? 2 detalhes de bastidores desse final de semana, né? Envolvendo aí clubes também de massa. O depoimento do Pedro, atacante do Flamengo, depois do jogo. Muita gente comentando se ele vai querer sair do Flamengo porque não é titular. Ele falou, pô, vocês estão... a minha carreira é eu que resolvo, né? Tipo assim, para de dar pitaco que eu resolvo. No meio do ano a gente vê o que vai fazer. E outro que está deixando o torcedor do Vasco aflito é a questão de votar ou não pela SAF. O Vasco tem uma situação política muito complicada, toda hora tem liminar derruba, liminar que cai, uma confusão danada, e o torcedor do Vasco fica aflito, né? A gente citou, por exemplo, que o Grêmio começou perdendo, estreia com derrota em casa, mas agora já mostra a reação. O Cruzeiro ganhou da Chapecoense, e principalmente pelo segundo tempo, pelos gols e pela atuação, já deu um alento para a torcida, mas ainda é muito cedo, né? Calma, esse pessoal, vocês da imprensa, vocês são muito afobados, né? Tá na 4ª rodada ainda, é aquela história, se o campeonato terminasse hoje, um abraço para a Letícia, tá mandando... Tá com a minha avó Aparecida, dona Aparecida, saudosa família do nosso Marilene, dona Aparecida, um beijão para ela lá no Rio de Janeiro, ao lado da Letícia, um abraço para Marina, para o Bruno, netos do nosso querido bacharel Mário Helênio de Leri Santos. A gente falou da confusão do Hulk lá depois do jogo em Goiás, então a gente tem 2 situações. Uma vamos chamar de confusão, vamos chamar de jogador entrando na justiça, que também não é fato novo, é um jogador conhecido. E vou pedir para a Lara aproveitar que a gente está na reta final para falar das novidades sobre o caso da árbitra que foi ou quase foi agredida por um jogador do Náutico sábado na final do Campeonato Pernambucano. Para fechar então, Lara, a nossa live, o que está acontecendo? Quem é esse jogador que está cobrando uma dívida de um clube que não defende mais? E qual é a novidade sobre o caso lamentável da árbitra que estava apitando no Campeonato Pernambucano? Pois é, mais um aí problema para o Cruzeiro. O Dedé acabou entrando com um pedido na Justiça do Trabalho, porque no ano passado, em 2021, o clube fez um acordo com o jogador e previu o pagamento de 16,6 milhões em 60 parcelas que começariam aí em janeiro. E aí o Cruzeiro acabou não completando esse pagamento segundo o jogador. O
clube não se pronunciou, então segundo o jogador, esse valor não foi pago. E aí o zagueiro, hoje ele está no Atlético Paranaense, ele está cobrando o pagamento bruto de 17,7 milhões mais multa ao Cruzeiro. E também ele solicitou também ao clube a inclusão da Sociedade Anônima do Futebol, o Cruzeiro virou uma SAF, todo mundo sabe, como responsável aí, solidário por essa dívida. Então, o Dedé até o momento, o clube não se pronunciou, mas é isso. O Cruzeiro, não, segundo ele, não pagou, porque inicialmente a dívida era de 35 milhões. O Dedé negociou com o Cruzeiro em 2020 para 2021. Fez esse acordo e aí o clube acabou também não cumprindo e aí o Dedé agora entrou na justiça para tentar reaver um pouco aí esse dinheiro. Então, por enquanto, as novidades sobre o Dedé é isso, o Cruzeiro não se pronunciou, somente o Dedé, então a gente fica aguardando aí para os próximos capítulos. E a gente lembra, né, antes de falar da situação da árbitra, que o Cruzeiro não optou por não renovar o contrato do goleiro Fábio, que acabou indo para o Cruzeiro, justamente por conta disso. O Fábio tem uma dívida, acredito que não tenha sido paga, porque é uma dívida igual, um pouco maior, um pouco menor que essa do Dedé, né? E a Márcia está falando que a mãe está brava com o Vasco. A dona Araci está brava com o Vasco. Dona Araci não acompanha o Vasco. Ela fala que não acompanha mais, né? Aí a gente pergunta, então, vó Araci, a senhora não está acompanhando? Mas se o Vasco na próxima rodada ganhar, né? E se o Bahia não ganhar, se o Cruzeiro não ganhar, ela projeta toda a rodada seguinte. Isso porque ela não acompanha mais o Vasco. Imaginem se ainda acompanhasse, o Vascão vai reagir, é claro, uma hora o Vascão vai voltar aí a brilhar no nosso futebol brasileiro. Então, o Cruzeiro optou por não renovar com o Fábio, porque o Ronaldo disse claramente, eu não vou assumir essa dívida agora, né? O Fábio ficou muito chateado no dia, foi para a rede social, desabafou, falou que não foi cumprimentado por um ex-jogador que agora é dirigente, enfim. Mas o Ronaldo falou, adoro o Fábio, a torcida do Cruzeiro ama o Fábio, mas eu não tenho como pagar o salário, nem como pagar a dívida. Vamos falar então do episódio da árbitra, que foi agredida ou quase, embora, né, tem gente falando, pelo que a gente vê da imagem, ela não foi agredida porque seguraram o atacante o meia do Náutico, né, Lara? Pois é, era um feito inédito aí para o Campeonato Pernambucano, a primeira árbitra mulher da história em 107 anos. Só que aí o desenrolar da história acabou sendo um pouco negativo. O meia Jean Carlos, do Náutico, quando ele foi expulso, ele acabou sendo expulso, ele partiu para ir para cima da árbitra, e aí essa postura foi relatada por ela como uma tentativa de agressão, e aí o caso repercutiu, muita gente falando que foi, muita gente falando que não foi. E aí nessa segunda-feira ela se pronunciou, o nome dela é Débora Cecília, ela se pronunciou pela primeira vez, ela reforçou o que ela disse na súmula e também cobrou uma punição. E aí, nas palavras dela, ela falou o seguinte, que isso não cabe aí no meio do futebol, nem com homem, nem com mulher. E que espera que exista uma punição para o jogador, porque não se pode perder a cabeça e partir para cima das pessoas. E também reforçou que isso não pode passar nem impune e também não se pode passar por cima dessa situação. Só um destaque, esse jogador ele foi expulso após uma intervenção que foi do VAR, uma cotovelada aos 22 minutos aí do segundo tempo. Aí na sequência o jogador acabou partindo para cima dela, foi contido por atletas, pela equipe de arbitragem que estava em campo. E aí ele, depois do episódio do jogo, ele publicou um vídeo nas redes sociais aí para falar sobre esse caso. Ele disse que perdeu a cabeça no lance, nas palavras dele, mas ele acrescentou que não tinha essa intenção aí de agredir e aí pediu desculpas à árbitra em vídeo. Só que ele não se pronunciou diretamente com ela. Então, até o momento, ele não se pronunciou. E aí, o caso também, a gente vai seguir acompanhando os próximos passos aí desse caso. Tá aí, segunda-feira movimentada. A gente está chegando ao final. Para quem perdeu, eu vou dar os melhores momentos aí rapidinho para você. A Rússia foi punida como seleção, como clubes, de praticamente todas as principais competições internacionais por conta do conflito internacional com a Ucrânia. Na Série A tem jogo hoje, São Paulo e Santos, o Sansão. O Corinthians está secando o Santos, porque se o Santos não vencer, o Corinthians segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O atacante Hulk do Atlético está negando,
e até processando o Goiás. O Goiás acusou dele ter, né, dado um pontapé lá no vestiário, na porta do vestiário da arbitragem no jogo com o Goiás, que terminou 2-2. Na Série B, a gente teve destaque para Tombense e Vasco, Grêmio na liderança. Na Copa do Brasil, a gente comentou também as dificuldades de Palmeiras e de Flamengo contra adversários considerados fracos, com a diferença que o Flamengo atuou fora de casa, mas o resultado foi o mesmo, placar de 2-1. Dívida do Dedé cobrando do Cruzeiro aí em torno de 17 milhões e meio, 18 milhões de reais, e a SAF, né, até o momento, sem assumir essa dívida que vem de outras administrações, é questão polêmica, e a manifestação da árbitra que foi agredida por um jogador do Náutico. Só mais uma coisa, pra gente fechar aí, só para um destaque aí da Champions, que a gente segue, a gente acompanha nas redes sociais, porque a gente segue nas redes sociais, a gente acompanha os jogos aí da Champions League, publica em tempo real os resultados. Amanhã, terça-feira, tem Vila Real e Liverpool, jogo 4 da tarde. O jogo de ida tinha sido 2-0 pela equipe do Liverpool. O Vila Real precisa então reverter esse placar. E aí na quarta-feira tem Real Madrid e Manchester City. O primeiro jogo foi um jogão, 4-3 para a equipe do Manchester City, então promete aí também ser um jogão, a gente vai acompanhar aí nas redes sociais. A gente brinca, né, com o narrador, que ele grita, né, a gente já conhece essas transmissões. Eu costumo dizer que eu prefiro o grito do que aquela narração, bola para fulano, bola para cicrano, né? Aliás, um abraço para a turma que transmite a Comebol. Narração também, né? A 15 por hora. Já tem que pagar o negócio à parte, tem que acompanhar aquela narração. A pessoa, de repente, não sabe o jogador que está entrando, né? Não tem repórter também para informar, mas você está pagando aquela mensalidade, né? A gente é um pouquinho masoquista, né? A gente compra campeonato carioca, que eu digo vocês, né? Que a gente jamais vai fazer uma coisa dessa, né? A gente paga e nunca vai ter o jogo que a gente quer ver na televisão. A gente brinca que o narrador do TNT, né, Lara? Uhum. Ele grita, né? E ele fala assim: vocês dizem que eu exagero quando eu falo que essa é a maior Champions League de todos os tempos. Mas realmente, né, vamos dar um crédito para ele. Tem jogos que realmente são sensacionais. Eu não acompanho, eu já falei isso, né? A gente é sincero, eu não acompanho assim muito, né, de perto o futebol internacional, não sei nomes de todos os jogadores, como a grande maioria dos meninos aí, adolescentes, sabe muito mais do que eu, mas nós temos que reconhecer que alguns jogos são realmente espetaculares. Ele falou no último jogo, esse 4-3, né, do City com o Real, que estava cansado até, porque estava difícil de narrar o jogo, que toda hora era lance de perigo, e o Real parece que está mortinho, vai lá e faz um gol, volta para o jogo, parece que está mortinho, vai lá, faz um gol. Então vamos dar um crédito aí. Jorge, né, o nome dele? Eu não sei. Eu não sei, não, mas é um grande profissional, agora tá me fugindo o nome dele, mas ele também tem uma lembrança boa para nós aqui de Juiz de Fora, torcedores do Tupi, porque quando o Tupi subiu para a Série B, ele também estava numa das narrações dos jogos decisivos. E se é nosso colega, a gente tem que defender. Pode dar uma gritadinha, a gente também grita pra caramba, né? A gente tá conversando e tal, de repente abre o microfone, começa a gritar, ninguém sabe por quê, sai gritando, pra que isso, né? Ninguém... Enfim, vamos deixar de conversa fiada, vamos encerrar a live, tem muita costura. Deixa eu chegar mais perto aqui para mandar um abraço para a turma que eu não mandei ainda, o Tássio Viana, a Luiz Reis, o Luquinha Rocha, reforçando o convite para você acompanhar então. Instagram, Toque de Bola JF, tem lances lá dos jogos do módulo 2 do Campeonato Mineiro, naturalmente depois das partidas, porque não temos direitos de transmissão de imagens. Temos o aplicativo Instagram, Twitter, canal, a página no Facebook, a fanpage, o canal no YouTube, a web rádio, agora Spotify também. Fique ligado então nas redes sociais do Toque de Bola. Obrigado, Lara Valentim, aos nossos anunciantes, a Santa Casa de Juiz de Fora, o Plask e o Projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens. Ótima semana pra gente, valeu!